Mais um VaptVupt começando. Bom dia a todos. Nesse tempinho, friozinho começando, né? Falaram que vem uma frente fria por aí. Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante que a gente vive pra gente trabalhar na nossa vida. Eu vou contar inicialmente uma história pra vocês, tá? Sobre dois lobos. Então, prestem atenção nesse trecho que eu vou compartilhar para vocês de uma leitura que eu fiz, tá? Tenho certeza que isso vai trazer uma reflexão muito importante para a vida de quem está assistindo e para a vida de quem vai assistir esse conteúdo depois. O tema desse VaptVupt é os dois lobos, o mal e o bom. E olha como isso se aplica à nossa vida. Numa noite, um velho índio, Cherokee, contou ao seu neto sobre uma luta que estava acontecendo dentro dele. Ele disse: "Meu filho, esta luta é entre dois lobos. Um é mau, raiva, inveja, ganância, medo, arrogância, desespero, autopiedade, mentira, sentimento de inferioridade, culpa, orgulho e ego. O outro é bom, alegria, coragem, paz, autodeterminação, serenidade, humildade, bondade, empatia, verdade, compaixão e fé." O neto, ouvindo tudo atentamente, então perguntou ao avô: "Qual dos dois lobos vence?" Qual dos lobos vence? O velho Cherokee respondeu simplesmente: "Aquele que eu alimento." Com toda a tecnologia que hoje nos rodeia, permanecemos basicamente com os mesmos questionamentos do passado. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Aí, olha só, vou compartilhar outros trechos com vocês. Nunca estivemos tão afastados de nós mesmos, digerindo nossa mais nova ingestão tecnológica. Com relação às pessoas, então, conhecemos profundamente o perfil dos nossos principais amigos nas redes sociais, mas participamos cada vez menos do que se passa de verdade no coração e na mente desses amigos e amigas. Pode existir maior alienação do que esta? Mas ainda temos junto de nós um mapa que pode nos colocar no verdadeiro caminho da autorrealização. E esse mapa encontra-se no lugar menos procurado hoje em dia, nossa mente e nosso coração. Se cultivarmos a mente preenchida com pensamentos de fé, coragem, gratidão e alegria, com certeza chegaremos aos resultados a que aspiramos. Então, gente, eu quis trazer esse trecho para compartilhar com vocês um pouquinho, né, disso do lobo mau e o lobo bom que vive em nós. E qual a porção que a gente vai escolher, né? A gente vive numa era muito agitada, tudo muda com uma rapidez grande demais. A nossa cobrança diante dos nossos afazeres e das nossas demandas, principalmente para as mães, ela é grande demais. Mas a gente precisa parar um pouquinho para ver qual o lobo que nós estamos alimentando na nossa vida, porque é esse lobo que vai ganhar. E às vezes a gente para pensar o seguinte: não, mas eu não sou uma pessoa má, né? Tudo isso que você citou aqui, né, do lobo mau, a raiva, eu não tenho raiva, a mentira, eu não tenho sentimento de inferioridade. A gente tenta ir pensando e negando que a gente não é isso ou que a gente não pratica isso. Mas se a gente for analisar palavrinha por palavrinha, né, orgulho, ego, a gente cai sim. Infelizmente, nós achamos que nós sabemos o que é melhor pra gente, né? Muitas vezes a gente busca a presença de Deus, a gente busca mais a Deus, fala que acredita em Deus, mas em determinadas situações ou em momentos da nossa vida, a gente quer fazer do nosso jeito, né? Isso não deixa de ser um orgulho, é um ego. Então a gente precisa trabalhar essas questões, parar de alimentar esses sentimentos. E como que a gente faz isso? Eu separei aqui, tá? Separei 3 versículos aqui de Gálatas 5, 22 para dividir e compartilhar com vocês, porque é aqui que tá o segredo.
Ontem eu soltei alguns stories falando a respeito da intimidade com Deus, do quanto é importante a gente ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, o quanto é importante a gente ter uma vida de oração, de meditação, uma espiritualidade, mas não uma espiritualidade vazia. A gente precisa entender o que é estar cheio do Espírito Santo. Né? Muitas vezes a gente sabe de ler ou de ouvir falar, mas a gente não se enche completamente. Então olha só, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Olha só, é muito difícil fazer isso, não é fácil. E com as suas paixões e os seus desejos, ou seja, lá naquela cruz, com a morte de Cristo, né? Os cristãos, os que estão em Cristo, também crucificaram a sua carne, né? Com as suas paixões e os seus desejos, ou seja, nós deixamos lá. Então, quando a gente entrega a nossa vida, né, ao senhorio de Cristo, a gente está deixando os nossos desejos ali naquela cruz para morrer, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gente, esses versículos aqui, eu li a partir do 22 até o 26. Esses versículos aqui, eles trazem pra gente a importância que é nós nos enchermos dos frutos do Espírito Santo. E pra gente conseguir isso, né, se encher dos frutos do Espírito Santo, precisa ter uma busca diária de oração, de meditação na palavra. Não adianta você me falar, não, mas eu ensino os meus filhos indo na igreja, nós vamos à igreja aos domingos. E como que é a sua vida depois, de segunda-feira até sábado? O que você faz nesse período? Você vive para o seu trabalho, sua família? Onde Deus fica durante essa sua semana? Se a gente não se encher dos frutos do Espírito Santo, a gente vai alimentar o nosso lobo mau, né? Infelizmente a gente vai alimentar o nosso ego, a gente vai alimentar o nosso orgulho, esse sentimento de inferioridade que existe muito na vida das mães. A nossa tendência é viver no pecado, né? Nós nascemos já em pecado, então a nossa tendência é essa, a gente vai se comparar com a grama do vizinho. Eu sempre falo isso vai trazer um sentimento de inferioridade. Como que ela consegue fazer tudo isso e eu não? Porque ela dá conta e eu não? Mas só que a gente não se atenta a um pequeno detalhe, que é o mais importante. A gente não sabe qual que é a realidade daquela mãe, e a gente cai, qual que é o nosso erro aí? A gente cai no julgamento. A gente julga o outro sem conhecer a realidade dela, sem conhecer as lutas dela. Muitas vezes ela consegue, mas é difícil, né? É um esforço que ela faz, ela abre mão de muita coisa que a gente não tá sabendo. A gente só vê o que tá sendo fácil de ser observado. A gente não tá ali nos bastidores, dentro da casa dela, né, vendo os perrengues. Às vezes eu brinco aqui que trabalhar com Instagram é complicado, porque a gente traz momentos do nosso dia a dia, a gente compartilha algumas coisas, né? Não é um Big Brother que você sai mostrando toda a sua rotina, tá? Então, assim, tá fazendo um barulhinho de uma porta aqui em casa que tá me desconcentrando. Mas vamos lá, foco. É impressionante isso, né? Quando tem um barulhinho, tira o nosso foco. Voltando ao meu raciocínio. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o quanto eu me comparo ao outro, o quanto eu fico também me vitimizando, me justificando. Mas eu não faço isso porque eu não tenho ajuda. Mas eu não faço isso porque eu trabalho demais. Pra você é fácil falar, você tem 3 filhos, um faz companhia pro outro, tem um só. Vocês conseguem observar isso? A gente sempre cai numa defensiva e fica se justificando, se vitimizando, e isso traz um sentimento de inferioridade. Você não é capaz, mas o lobo mau, ele quer justamente alimentar a sua mente com essa mensagem. Você é um fracasso, você não é capaz, você não vai dar conta de nada. Por isso a gente precisa ter esse olhar atento e essa intimidade com Deus. Se nós não buscarmos a presença de Deus diariamente nas nossas vidas,
nós estamos, infelizmente, fadados ao fracasso. A gente vai viver uma vida de frustração. Precisamos nos colocar à disposição dele, entregar a nossa vida a Deus e realmente, de fato, estarmos dispostas a ouvir a voz dele. O que ele quer pra gente? Muitas vezes a gente fala que acredita em Deus e que confia em Deus, que não, eu tô orando, eu tô passando por muita dificuldade, mas eu tô pedindo, eu tô buscando. E aí quando chega assim no dia a dia, a gente nem percebe, a gente faz as coisas atropelando. A gente passa o dia sem silenciar nossa mente, sem parar e conversar com Deus com calma, sem refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos impulsos, tá? Então, assim, eu queria trazer esse conteúdo para vocês, porque eu acho que isso é algo que todos nós vivemos e a tendência daqui a alguns anos é isso piorar, né? Porque os nossos filhos, as crianças hoje em dia, elas estão sendo hiperestimuladas, tá? O cérebro delas está saturado de informações. É muita coisa ao mesmo tempo. A demanda dela já está grande demais. A gente não tá olhando para a simplicidade da vida, né? Para as coisas mais calmas, mais serenas. E é isso que a gente tem que transmitir para essas crianças. Então, a consequência disso, né? Que num longo prazo, daqui a alguns anos, serão adultos ansiosos, né? Serão adultos inquietos, serão adultos que vão buscar felicidade em alguma coisa e nunca vão encontrar. Por isso é importante que a gente dedique tanto a nossa busca a essa espiritualidade, como a dos nossos filhos. E a gente não pode deixar para lá. A gente não pode achar que tanto faz. Porque agora, nesse momento, enquanto os nossos filhos são pequenos, que a gente vai colocando esse valor na vida deles, do quanto é importante buscar a presença de Deus, o quanto é importante meditar na palavra dele, a leitura da Bíblia é essencial, eles precisam conhecer as coisas que agradam a Deus. E que vocês possam colocar na prática de vocês aí dentro de casa, não proibições, porque muitas pessoas falam, ah não, mas se eu proibir é pior, porque vai fazer escondido. A questão não é proibir, a questão é você compreender qual é a sua autoridade como mãe, qual é a sua autoridade como pai. A partir do momento que você tem filhos e que eles dependem de você emocionalmente, né, em todos os outros sentidos, financeiramente, ele mora com você, você que sustenta o seu filho. Então essa criança precisa entender que as decisões são suas, não é ela que tem esse poder de escolha. É você que vai decidir o que é melhor para ela. E é claro que você não vai ser aquele pai ou aquela mãe autoritária que simplesmente vai tomar a decisão, é assim, ponto final, eu que decido. Não é esse o ponto. Você vai ter um diálogo com os seus filhos. Você vai estabelecer uma comunicação clara, em amor, tá? Você vai ser sempre presente na vida dos seus filhos. Os seus filhos vão ter você como um referencial de autoridade e amor. Eu confio no meu pai e na minha mãe porque eles sabem o que é melhor pra mim. Eu vejo isso no dia a dia, na maneira como a minha mãe me trata, na maneira como a minha mãe cuida de mim, na maneira como o meu pai fala comigo, como ele me acolhe, como ele lê uma história. Esses vínculos emocionais precisam existir e estar presentes diariamente na vida da sua família, dos seus filhos. Então, quando você tomar uma decisão, você não vai simplesmente proibir. Você vai sentar com o seu filho e vai falar, isso é errado por causa disso, disso, disso. Se for necessário, você vai pegar a Bíblia, vai sentar com ele. Olha, filho, na Bíblia, na palavra de Deus, fala isso, isso e isso. Algumas vezes eu converso questões aqui com a Larissa e eu falo pra ela, você, quando chegar na adolescência, várias amiguinhas suas provavelmente vão fazer isso. Você não vai fazer. Por quê? E aí o que ela fala pra mim? Porque isso não agrada a Deus. Não é porque a mamãe não quer. Não é porque o papai ou a mamãe ensinou que é errado. É porque não agrada a Deus. Tá? Então, tenham esse olhar. Foquem em pensar na família de vocês, na educação que vocês querem dar para os filhos de vocês e qual lobo vocês vão decidir alimentar. Se vai ser o lobo mau ou se vai ser o lobo bom. E para a gente alimentar esse lobo bom, a gente precisa ter uma intimidade muito maior com Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não tem como a gente se encher do Espírito Santo sem buscar a presença dele e sem dar espaço para ele. Então, além de buscar, a gente precisa querer isso, né? E é uma luta diária mesmo, tá? Gente, eu espero que esse conteúdo abençoe a vida de muitas famílias. Espero que tenha abençoado você que participou ao vivo. E eu desejo do fundo do meu coração que abençoe quem for assistir essa gravação
Compartilhem essa live com amigos, com familiares e tenham uma ótima terça-feira. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Beijo grande. Tchauzinho, gente. Muito obrigada.